Olá, alunos! Vamos lá corrigir a quarta semana do PET volume 3? Essa semana vai ser somente de resoluções de problemas que envolvem a função de segundo grau, tá? Aqui vocês devem ter um conhecimento de gráfico, de parábolas, né? De interseção de eixos, tá? Vai te ajudar muito na resolução dos problemas. Então, vamos lá? Vamos lá. A primeira questão já foi feita, tá? Para você, já está aí no PET pronto, mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho nela. Ela é da UBMEP e diz o seguinte: certa empresa de transporta 2.400 passageiros, 2.400 passageiros por mês da cidade A para a cidade B. E a passagem custa R$ 20. E a empresa quer aumentar o preço, tá? Porém, o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa e para cada R$ 1 no aumento do preço da passagem, 20 passageiros vão deixar a empresa, tá? Vão deixar de viajar pela empresa. Então, nós vamos ter que montar essa relação. E, além disso, na própria resolução do que o problema trouxe, fala que o X é o valor de acréscimo. Então, a gente vai trabalhar somente nos acréscimos, tá? Pergunta: neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento? Sempre quando a gente falar em maximizar, a gente vai analisar a parábola nossa, tá? Ver a concavidade dela e a gente vai trabalhar com o vértice dessa parábola. Maximizar, minimizar, ok? Então, primeiro vamos lá. O X é o valor do acréscimo da passagem. Então, olha só. O meu faturamento, como que a gente calcula o faturamento? É preço vezes quantidade, quando a gente fatura, né? É o que a gente vendeu vezes o preço, ok? Então, analisa comigo. O preço. Qual que é o preço? Vai ser 20, que é R$ 20, né? Mais o X, que é o aumento. Vezes a quantidade. Quantos passageiros que eu tenho? 2.400. Porém, nessa condição de aumento, de acréscimo, eu vou perder, tá? 20 passageiros a cada R$ 1. Então, para cada 1x que eu tenho, eu vou ter o quê? Menos 20, o x aqui vai depender do aumento que eu tiver, vezes esse x. Então, para cada 1x que eu aumento, R$ 1 que eu aumento, eu perco 20. Esse 20 aqui, gente, são os passageiros, tá? Porque pode confundir R$ 20 com 20 passageiros. Esse primeiro aqui é real, é preço. Agora, aqui já é quantidade. Então, para cada 1x, que é o acréscimo que eu tenho, eu vou perder quanto? Menos 20 passageiros. Então, isso aqui eu vou multiplicar por x para criar a relação. Se eu aumentar R$ 2, tá? Eu vou perder quantos passageiros? 40. É 2 vezes 20. Se eu aumentar 3, eu vou perder quanto? 60. Então, é essa relação aqui, ó. Para cada R$ 1, eu perco 20 passageiros, tá? Então, é 20 vezes o X aqui que eu for aumentando, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei essa relação aqui para vocês, do acréscimo. A gente tá trabalhando esse f de x aqui, ó, a gente tá falando a função de acréscimo, tá? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai fazer essa distributiva. Vai ficar 20 vezes 2.400, 48.000,
20 vezes 20, menos 20x, 400x. X vezes 2.400 mais 2.400x. E x vezes menos 20x, menos 20x ao quadrado. Vamos organizar isso. Menos 20x ao quadrado, menos 400 com mais 2.400, mais 2.000x, mais 48.000. Tá? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu peguei o preço vezes a quantidade na situação de acréscimo, tá? Porque na primeira situação, se não for aumentar nada, é 2.400 vezes 20. Mas na situação, quanto que é o meu acréscimo? É o preço mais o quanto que eu vou aumentar. Porém, esse quanto que eu vou aumentar vai implicar no quanto que eu vou perder de passageiro. Então, eu aumentei. Se eu aumentar R$1, eu vou perder 20 vezes 1. Se eu aumentar R$2, eu vou perder 20 vezes 2, eu perco 40. Então, nós criamos essa relação aqui e caímos nessa equação, tá? Agora, analisem comigo. A minha parábola, tá? O meu A é negativo. Então, como que eu tenho essa parábola? Ela é desse jeito. Tá? Então, aqui, com relação ao eixo do X, concavidade voltada para baixo. Então, o meu vértice tá aqui. Então, aonde que eu maximizo? Aonde que eu maximizo isso? No X do vértice. Então, eu vou maximizar aqui, ó. No meu X do vértice. É o X que eu vou acrescentar para eu ter um máximo de faturamento. Então, eu vou calcular o meu X do vértice agora. X do vértice é menos B sobre 2A. O B é 2.000, menos 2.000 sobre 2 vezes o A, que é menos 20. Menos 2.000 sobre menos 40. Corta, menos dividido por menos dá mais, 200 dividido por 4, 50. Então, vejam bem, esse meu X que eu achei aqui é o X de quem? Do acréscimo. Maximizando. Porém, por quanto então que eu vou vender a passagem? Qual vai ser o preço da passagem? Vai ser o preço da passagem é o que eu tenho mais o meu X, que é o acréscimo. Então, vai ser 20 mais 50, que é do acréscimo, vai ser 70. Eu posso maximizar a passagem até R$70. A partir daí, analisem aqui comigo o gráfico, olha. Vamos dar uma analisada aqui, que eu tenho um gráfico, né? A partir desse ponto, então, esse ponto aqui, ele vai ser o quê? R$70. A partir daqui, olha só, se eu for projetando aqui para baixo, olha só o meu Y. Ele vai o quê? Diminuindo, tá? Então, aqui, nesse ponto do X do vértice, é o valor máximo da minha passagem. Se eu aumentar mais ali 75, 80, eu vou perder muito mais passageiros. Aí já não vai estar compensando aumentar muito mais. Então, o preço máximo que maximiza é R$70, que é esse preço da parábola, ok? Então, tá aí. Essa é uma questão do Enem, de 2015, onde fala, um meio de transporte coletivo vem ganhando espaço, é a van. Realiza o conforto e tal. O dono da van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra por uma excursão até a capital R$60 por passageiro.
Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro vai pagar R$ 2,00 por lugar vago, tá? Então, nós temos aqui, sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado em reais pelo dono da van em uma viagem até a capital é... Bom, imagine você sendo dono da van, né? A van tá cheia, 15 vezes 60, beleza. Mas a van não completou os lugares, eu vou ter que pagar, quem tá lá dentro, vai pagar o quê? R$ 2,00 por lugar vago, né? Então, ou seja, se eu tiver 13 passageiros, vou ter que pagar mais quanto aí? R$ 4,00, né? Todo mundo que tá na van tem que pagar, juntar e fazer a vaquinha e pagar R$ 4,00. Então, como que nós vamos equacionar isso aí? Analisem comigo. Todas as vezes que a gente estiver falando de pagamento, o que a gente vai pensar, né? O valor que eu vou pagar total vai ser o valor dos ocupados, dos bancos ocupados, mais os valores do banco vago, tá? Isso aqui é o que a gente vai ter que pagar lá no final. X é o número de lugares vagos. Número vago, tá? E se esse é vago, qual que vai ser o número de ocupados? Vai ser 15 menos X, número de bancos ocupados. Ok? Então, agora nós vamos criar aqui duas relações. O valor ocupado e o valor vago. Como que eu vou pagar o valor ocupado? O valor ocupado vai ser o preço por pessoa, valor que já pagar, né? É preço vezes quantidade. Então, vamos lá. O preço, quanto que é para cada pessoa? 60. Vezes quantidade de ocupados. Quanto que é a quantidade de ocupados? É 15, que é o total da van, menos o vago. Então, é 15 menos X. Tá ok? E agora, a gente vai montar o valor dos bancos vagos. Como que é o valor do banco vago? Vai fazer também preço vezes quantidade. Quanto que é o preço? Vai ser R$ 2,00 vezes quem? Vezes a X, né? Porque eu não sei quantos que a gente vai ter lá. E a quantidade? 15 menos X. Então, o que a gente vai ter aqui? Vago. 2x vezes 15 menos X. 30x menos 2x ao quadrado. E do lado de cá, valor ocupado. 60 vezes 15, 900, menos 60x. Então, a hora que eu juntar isso tudo aqui, nós vamos ter o quê? A expressão do valor total. Então, aqui, gente, o valor ocupado, preço vezes quantidade, é 60, quantidade é o que a gente vai ter, 15 menos os vagos. Se não tiver vago, 60 vezes 15. Se tiver 4, 60 vezes 11, né? E aqui, o dos vagos, como que é? Ele não vai pagar R$ 2,00 por lugar vago? Então, vai ser 2 vezes X vezes a quantidade de quem? Dos ocupados aqui.
E aí, fazendo a relação 2x vezes 15, 2x vezes menos x. Então, a gente junta, agrupando 900 menos 60x mais 30x menos 2x ao quadrado. Vamos colocar na ordem, menos 2x ao quadrado, menos 30x, mais 900. E a relação que condiz com essa é a letra E. Essa aqui. Letra E. Ok? 3. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza a estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa em graus Celsius é dada por essa relação que está aqui, tá? Menos H2, 22H, menos 85. Em que H são as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível, olha só, maior possível quando a temperatura está máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela vai associar intervalos de tempo em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa e tal. Quando o estudante obtém o maior número de bactérias possível, então, quanto que é? Com a temperatura máxima, né? O número maior possível quando tem a temperatura máxima. A temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, eu quero encontrar, para ele obter a temperatura, o maior número de bactérias, a temperatura tem que ser máxima. Vamos analisar essa minha função. A função é menos H2, olha só, função menos H2. Então, eu sei já aqui que a minha parábola é concavidade para baixo, tá? Negativa aqui, ó. Meu A é negativo. Então, aqui, nesse ponto, eu tenho o X do vértice e eu tenho quem? O Y do vértice. Então, aqui eu tenho meu vértice. Aí, o que que nós vamos ter aqui? Para eu saber, né, o maior número possível de bactérias, eu quero saber justamente neste ponto aqui. Maior número de bactérias. Então, neste ponto, eu vou calcular quem? O Y do vértice, tá? Eu quero saber aqui, ó, maior número de bactérias. Então, a gente vai calcular quem? O Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá, B ao quadrado menos 4, o A é menos 1 e o C menos 85. Delta, B ao quadrado, aqui vai dar menos, menos vezes menos vezes menos dá menos, 340. Delta, 144 positivo. Y do vértice. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4A. O delta é positivo, então vai ficar negativo. O 4 e o A é menos 1. Então, o Y vai ser igual a menos 144 dividido por menos 4. Então, ele vai dar 36. Então, qual temperatura que é essa? 36 graus. Então, essa temperatura aqui, ó, ela é quanto? Em 36 graus. Qual faixa que ela se enquadra, né? Ela dá entre 30 e 43. Então, ela tá na alta. Alta, letra
D. Então, é interessante vocês fazerem o gráfico, analisar a parábola, né? Verificar se vocês vão calcular o x do vértice ou o y do vértice. Nesse caso, nós estamos trabalhando aqui em função do, né, das horas, temperatura em função de horas. Então, aqui é temperatura e aqui são as horas, tá? Então, com 36 graus, ó, que é a temperatura dele aqui, ele vai ter o máximo de bactérias, ok? E 36 graus está na faixa alta. 4. A altura de um avião voando entre duas cidades situadas no nível do mar, isso aqui é interessante, porque no nível do mar significa que é nível 0, tá? Pode ser modelada pela relação. Então, a gente tem essa relação aqui. Essa relação, nós vamos colocar ela na ordem correta. Tá 800T menos 30T2. Então, vai ficar menos 30T2 mais 800T. Ok? Eu gosto já de fazer um gráfico. Vejam bem, o meu C, ele vale quanto? 0. Então, significa que essa parábola vai estar passando onde? No ponto de origem. Ela vai passar aqui. Concavidade, o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos fazer ela mais ou menos aqui, tá? Passa aqui na origem e passa aqui. Então, uma das minhas raízes é o 0 e a outra raiz tá aqui, x2. Então, vamos lá. Em que h é a altura do avião em metros e t é o tempo. Então, aqui é a altura, h, altura, e aqui é o tempo. Quanto tempo dura a viagem? Vocês vão olhar quanto tempo dura a viagem. Vocês têm que colocar isso aqui na ordem certa, né, gente? Que senão, se vocês colocarem T aqui e H, vai ficar errado. Então, vocês têm que criar já o entendimento do gráfico, viu? Então, eu quero saber o tempo. Se o avião saiu, né, do tempo 0 aqui e chegou aqui, que é o ponto que ele já pousou, decolagem e pouso, eu quero saber o quê? Essa distância aqui. Então, eu quero saber o x1 é 0, eu quero saber quem? O x2. Então, nós vamos agora calcular esse tempo aqui, ó, de pouso. Então, nós vamos pegar o menos 30t ao quadrado, mais 800t, e vamos igualar a 0 para encontrar a nossa raiz. Menos 30t ao quadrado. Eu vou simplificar aqui. Eu vou colocar o t em evidência, vou fazer pelo método mais rápido. Vou colocar o t em evidência, menos 30t mais 800 igual a 0. Um tempo é 0, né? Que ele partiu daqui, igual eu já falei. E o outro tempo, menos 30t mais 800 igual a 0. Menos 30t menos 800. Corta, corta. Aqui vai dar menos vezes menos dá mais. 80 dividido por 3. Então, esse meu T2, que é o tempo que ele vai estar pousando, 26,6, ou aproximadamente 27 minutos, tá? Então, T2, aproximadamente 27 minutos. Então, essa aqui é a letra A. Eu tenho que achar o tempo de pouso, porque ele saiu do 0. Então, aqui é o tempo que ele andou, ok? B. Em que momento o avião atinge a altura máxima? Aqui é a altura. Então, ele vai atingir a altura máxima aonde? No seu y do vértice. Só que quer saber que tempo que ele atinge a altura máxima. Gente, analisem aqui comigo. Se eu tenho isso tudo aqui,
vale quanto? 26,6 minutos. Eu quero saber esse tempo aqui, ó, da altura máxima. Então, eu preciso saber se aqui é o y do vértice, esse aqui vai ser quem? O x do vértice. E ali, gente, o vértice, ele não é o eixo de simetria? Então, vai ser a metade de quem? De 26,6. Vocês poderiam calcular o x do vértice pela forma né, menos b sobre 2a, tá? Mas de cara aqui, você já tem a resposta. O b, que tá querendo o momento em que atinge a altura máxima, tá? Vocês podem pegar o tempo de viagem e dividir por quem? Por 2. Vocês vão pegar o tempo de viagem e dividir por 2, porque é o x do vértice que eu quero, tá? Então, nesse caso, vai ser 26,6 dividido por 2. Vai ser quanto? 13,3 minutos. Então, o avião vai atingir sua altura máxima a metade do tempo aqui, ó. Tá? 26,6 ela atinge em 13,3 minutos. Quem quiser fazer pela fórmula menos b sobre 2a, vai ter que dar também 13,3, tá? Vocês podem até resolver aí. E C, a que altura inicia a descida do avião? Então, o avião veio, saiu do zero, subiu, atingiu seu ponto máximo, né? E a partir daí, ele tem que começar já a fazer o movimento de descida para pouso. Então, ele vai pegar a altura que ele inicia a descida, é justamente a altura máxima aqui dele, ó. A partir desse ponto da parábola, já começa a descer. Então, quem que eu tenho que calcular? O y do vértice, tá? Então, aqui nós vamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Se vocês resolverem aí o menos delta, vai dar b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vai ser 800, 4ac vai zerar, né? Então, vai ser 640.000 menos delta sobre quanto? 4a. 4 vezes menos 30, menos 120. Então, aqui vai dar 5.333,3 minutos, né? Metros, aliás, que é tempo. Tá? Então, vocês calculam o y do vértice. Miriam, mas se eu pegasse a função, essa função, e substituísse aqui pelo tempo que eu tenho, que é de 13,3, né? Esse tempo aqui, ó. Daria a mesma coisa, vocês fariam no tempo 13,3, qual é a altura que eu tenho? Então, substitui o t por 13,3, vocês vão chegar no mesmo resultado, 5.333. Então, é muito interessante vocês analisarem e fazer o gráfico para vocês entenderem, tá? E muitas vezes não precisamos calcular o x do vértice, porque ele pode ser o quê? Justamente o eixo de simetria, a metade do meu tempo aqui no caso. Questão 5. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O faturamento mensal resultante da venda desses lotes é Vx é igual a 3x ao quadrado menos 12x. E o custo mensal de produção, o custo é dado pela função 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Qual é o número de lotes mensais para que essa indústria, né, deve vender para obter lucro máximo, tá? Então, de novo, maximizando alguma coisa. Então, vamos anotar aqui os dados que nós temos. Eu tenho que a venda de x é igual a 3x ao quadrado
menos 12x, tá? E x é o quê? Lotes de um produto. E o custo de x é igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Então, qual é o número de lotes para que deve vender obter o lucro máximo? Se nós estamos falando em lucro, qual que é, né, L de x, como que a gente calcula o lucro de uma empresa? É o que você vendeu menos o custo de produzir aquele produto, tá? Então, é a sua venda de x menos o custo de produção, ok? É o valor de venda menos o custo de produção. Então, nós vamos colocar isso agora, né? Pegar as funções e jogar aqui. Venda, 3x ao quadrado menos 12x. Cuidado com esse menos. Eu vou inverter todo o sinal do custo. Então, eu vou colocar ele em parênteses aqui, para depois nós invertermos, tá? Então, o lucro, a função que representa o lucro, 3x ao quadrado menos 12x, agora vamos inverter. Menos 5x ao quadrado, mais 40x, mais 40. Por que estamos invertendo? Por causa desse negativo antes. Vamos agrupar 3x ao quadrado menos 5x, menos 2x ao quadrado. Menos 12x com mais 40x, mais 28x, né? Mais 40. Tá? Então, aqui, nós temos a função que representa o lucro. Vamos analisar essa função? Eu tenho um A negativo, o meu C vale 40. Então, ela vai cortar no eixo do y, né? No 40. Vamos desenhar mais ou menos essa função aqui. Não sei se a gente vai precisar, mas vamos desenhar, tá? Então, ela vai cortar no eixo aqui, vamos supor que aqui seja 40. Ah, outro ponto interessante é meu B. Se o B é positivo, ela vai cortar no sentido crescente, ok? Ela vai sair aqui, uma das raízes vai ser aqui, vai passar no B e vai descer. Aqui eu tenho quem? O meu y do vértice, né? X do vértice, tá? E aqui eu tenho o y do vértice. Nesse caso, coincidiu com 40, gente, mas não sabemos se é, tá? Só no desenho aqui. Então, agora vamos analisar. Se eu quero o meu lucro máximo, o x aqui é lotes, tá? E aqui vai ser o lucro, o L de x. Então, tá querendo saber justamente quando eu tiver o meu máximo de lucro, né? Aqui, ó, quanto que vai ser, quantos lotes eu vou produzir? Então, eu tenho que encontrar quem? O x do vértice. Então, nós vamos encontrar agora o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Menos 28 sobre 2 vezes menos 2. Menos 28 sobre menos 4. X do vértice vai ser igual a 7 lotes. Então, para eu ter um lucro máximo, eu tenho que produzir quantos lotes? 7 lotes, tá? E se perguntasse qual seria o meu lucro máximo, né? Bastava eu encontrar o y do vértice ou pegar o 7 e substituir nesta função minha. Se perguntasse aqui, né, quanto que seria de lucro, né, com 7 lotes. Mas não tá perguntando. Nesse caso, perguntou somente quantos lotes. Então, para eu maximizar, eu venderia 7 lotes. A partir daí, por que a parábola começa a decrescer?
que a partir daí, com certeza, o meu custo de produção já fica caro. Eu fazer 8 lotes, 9 lotes, tá? Aí o meu lucro eu vou estar perdendo. O custo vai ser o quê? Maior do que a venda, né? O preço de venda. Então, por isso que toda empresa tem isso. Não significa que se você sair produzindo mais, você vai ter um lucro maior. Não, né? Você pode ter um custo alto para produzir mais que 7 lotes e não conseguir vender. Tá ok? Então, tá aí a resposta da questão 5. A questão 6, né? Até do portal do OBMEP. Já está resolvida no PET, tá? Para vocês. 7. Vamos lá, para a última. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a figura. A área para o público será cercada com 2 tipos. Nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A. Então, aqui vai ser tela do tipo A. Aqui, paralelo, né, gente? Paralelo é aqui. Nos outros 2 lados, uma tela do tipo B. B e B. A empresa tem R$5.000 para comprar todas as telas. A tela do tipo A, o metro dela é 20 e a do tipo B, o metro dela é 5. O que tá pedindo? A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é. Isso aqui é interessante, olha. Ela tem 5.000, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a área máxima possível, maior área possível, tá? Então, maior área possível, vamos montar uma relação, vamos chegar numa equação que a gente vai analisar essa área possível aí. Então, vejam bem, primeira condição que eu tenho são os tipos de cerca que eu vou ter lá. Então, aqui, eu tenho R$20, né? Eu vou ter cerca A e cerca B. Para cerca A, cada metro custa quanto? Custa 20. E para cerca B, cada metro custa quanto? Custa 5. Então, é 5 vezes B, 5 vezes B. É isso? Só que eu não sei quantos metros que eu tenho aqui, não, tá? Eu vou passar agora a chamar aqui de X e aqui de Y. Quanto que vai ser o meu perímetro? Desenhar isso aqui de novo. Aqui é X e aqui é Y. Como que vai ser o meu perímetro? Aqui vai ficar 20x, 20x, 5y, 5y. Perímetro, 40x mais 10y. Então, eu tenho aqui. E o custo máximo? O que é o custo máximo? Eu quero pegar a maior área. Como que eu calculo a área máxima? Vamos ver primeiro como que é a área? A área base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Então, é x, não é 20x, aqui é preço, né? Então, é x vezes y. Tá? Então, eu tenho aí. E esse x vezes y, quando eu fizer tudo isso aqui, o meu custo máximo vai ter que ser quanto? 5.000. Então, agora vamos lá. A hora que eu pegar, vou montar essas duas relações. A hora que eu fizer 40x mais 10y, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 5.000. 40 metros vezes 40 reais vezes a metragem, mais 10 reais vezes a metragem, tá? Vamos isolar aqui, então. Primeiro, eu vou simplificar, vou dividir tudo por 10.
Aí, ficou 4x mais y igual a 500. Y vai ser igual a 500 menos 4x. E como que é a minha área máxima? Agora, eu vou pegar essa relação e jogar na área máxima. A área máxima é x vezes y. Então, minha área máxima vai ser x vezes meu y, 500 menos 4x. 500x menos 4x ao quadrado. Então, olha só. Essa aqui é a equação que me dá a equação da área máxima. Agora, a gente vai trabalhar essa equação. Vamos organizar ela. Ela é menos 4x ao quadrado mais 500x. Minha parábola. Vamos desenhar a parábola. Tá aqui. Eu tenho um C valendo 0. Então, eu sei que ela vai passar na origem, aqui. Concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Então, ela vai fazer isso. Ups. Aqui que é o ponto de origem, tá? Vai passar aí no ponto de origem. E aqui, se eu quero, toda vez que falar em máximo de área, né, em tudo, nós sempre vamos pensar o quê? A máximo de área que eu quero, eu tenho que trabalhar com quem? Com isso aqui, ó. Com o x do vértice. Então, nesse ponto máximo aqui, qual que vai ser minha área máxima que eu posso trabalhar? É aqui, né? Então, eu vou ter que calcular quem? Vou ter que calcular o x do vértice. Porque eu encontrando esse x do vértice, ele vai ser esse x que eu tô trabalhando aqui. Então, eu já vou ter uma relação. Então, o x do vértice menos b sobre 2a. Menos o meu b, 500, 2 vezes o a, que é menos 4. 500 dividido por 8, 62,5. Então, gente, esse x que eu tenho, que eu chamo de x do vértice, ele é esse meu lado máximo aqui, que eu já vou trabalhar com ele. Então, esse x é 62,5. Se esse é 62,5, esse aqui também, 62,5. Qual é a opção aí que nós temos, né? Que corresponde ao lado A. 62,5 com mais... Aqui, ó. 62,5 de tela, o quê? Do tipo A. Só que aqui, presta atenção, vou nem marcar ele aqui. Que eu tô considerando, nesse caso, somente um lado. E eu não tenho só um lado, eu tenho este e este. Então, na realidade, vão ser 62,5 com 62,5. Vai ter que ser quem? Quanto? 125 de tela A. Como não tem nenhuma outra opção, né? Só tem essa opção, vocês já podem marcar essa opção aqui, a D. Mas, se caso tivesse uma outra opção de 125 metros de tela A, vocês deveriam calcular quem? O B. Aí, como que vocês fariam para calcular o B? Só tirando, né, pra gente resolver aqui. Vocês poderiam substituir nessa equação, por exemplo. Ó. Quanto que vai valer o Y? 500 menos, né, substitui aqui, ó. Menos 4x. 500 menos 4 vezes 62,5. 62,5 vezes 4 vai dar 250. Então, o meu Y, 250. Vamos lá nas opções. Se é 250 aqui,
250 aqui também. Então, 500 de tela B, tá? Olha só para vocês verem como que pode, porque eles colocaram, olha essa. Né? Se vocês fossem direto marcar, vocês iam marcar só 2 lados do palco. E na realidade, tá faltando mais 2. Então, a resposta correta é a letra D. Vocês têm que dobrar esse valor da letra B aí, ó. Resposta correta, letra D de dado. Ok? Bom, com isso nós finalizamos a correção da semana 4 do PET volume 3.